Senhor, queridos. Amém. Aleluia. Vamos orar, irmãos. Pai, nós te damos graças. Senhor, muito obrigado porque nós estamos aqui na tua casa. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós te adoramos, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós te desejamos, Pai. E nós queremos viver o melhor de ti, Pai, nas nossas vidas, Senhor. Nós queremos, Senhor, viver algo novo. Algo novo, nós queremos experimentar algo novo do Senhor nas nossas vidas. Por isso, Senhor, fala conosco. Esteja, Senhor amado, dirigindo as nossas vidas nesta noite. Fala, Senhor amado, com o teu povo. Usa a minha vida, Senhor. Que nós não saiamos daqui como nós entramos, mas que nós saiamos daqui renovados, cheios da tua unção, cheios do teu poder, porque nós sabemos que a tua presença é aqui neste lugar, Pai. Por isso, Pai, nós já te agradecemos por tudo que vai acontecer aqui esta noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Paz do Senhor, queridos. Aleluias. Pode se sentar, queridos. Aleluias. Sabe, eu não sei vocês, mas depois da conferência do óleo da alegria que nós tivemos aqui no retiro, eu quero algo novo de Deus na minha vida. Eu desejo algo de novo na minha vida, porque se não entra ano, sai ano e nós estamos sempre do mesmo jeito, nada mudou. Então eu desejo algo de novo para Deus. Eu acho que você também precisava desejar algo de novo. E eu estava pedindo para Deus uma palavra para que eu trouxesse aqui essa noite. E eu estava orando para o Senhor e eu falei assim: Senhor, eu quero algo na tua palavra que me inspire, alguém que seja uma inspiração para a minha vida, para mim poder trazer uma palavra de inspiração realmente, porque hoje é o culto de oração. E nós sabemos que quando nós dobramos o nosso joelho, as coisas acontecem, queridos. Deus abre as portas, Deus se manifesta ao nosso favor e as coisas acontecem. Nós sabemos que a oração, ela move montanhas. Então, o crente, ele não pode viver uma vida sem oração. A oração, ela é tudo na nossa vida. Nós precisamos ter o nosso a sós com Deus e nos fortalecermos em Deus através da oração. Ela é o combustível das nossas vidas, queridos. Não tem como você começar o dia sem ter se colocado na presença de Deus e orando e buscando para que o seu dia seja perfeito. E nós sabemos que quando nós dobramos os nossos joelhos perante o Pai, Ele abre portas dos céus e derrama bênçãos sem medida sobre as nossas vidas. Eu sei porque eu tenho experiências maravilhosas com o Senhor através da oração. Então eu falei assim: Senhor, eu quero uma inspiração de alguém que através da oração conseguiu, algo novo na sua vida, através da oração, mas não uma coisa assim, eu quero algo que seja impossível aos nossos olhos, impossível olhando no natural, mas para Deus, não há nada impossível. Aleluia. E sabe, queridos, é maravilhoso quando você ora e pede para Deus alguma direção, porque quando você faz isso, Deus responde. Deus responde. Então a gente tem sempre, toma cuidado com o que você ora, porque dependendo do que você ora, Deus responde. E aí Ele me levou então a falar de um homem que, olha, eu pude conhecer ele mais profundamente, porque eu busquei, estudei e eu vi um homem muito corajoso. Ele acreditou no impossível de Deus, ele não duvidou, e através da sua fé e através da oração, Deus mudou
totalmente uma cidade, pessoas foram mudadas através da vida desse homem. E eu me inspirei muito nele para trazer essa palavra para vocês. Eu estou falando de Neemias. Aleluia. Neemias, queridos, eu não sei se todos conhecem a vida dele, mas esse homem, ele era um simples copeiro. Ele era um copeiro e trabalhava no palácio do rei Artaxerxes. E ele servia o rei. E para servir o rei, teria que ser um homem de confiança. E o rei, e Neemias, ele era um homem de confiança. Ele trabalhava muito tempo no palácio. E não sei se você sabe, mas o copeiro, naquela época, né, ele dava a vida dele ao rei, porque ele experimentava a comida e a bebida do rei antes do rei, porque muitos, né, se levantavam para envenenar o rei, né, para tentar envenenar. Então, o copeiro, ele então experimentava da bebida e da comida antes do rei. Então, teria que ser um homem de confiança, né? E Neemias, então, ele vivia a vida dele ali no palácio, servindo ao rei. E um dia, ele recebe lá no palácio o seu irmão Hanine e mais algumas pessoas de Judá. E eles foram lá para trazer uma notícia para Neemias, muito triste, que abalou muito ele. Vamos acompanhar aqui, Neemias, capítulo 1. Versículo de 1 a 4. Aleluias. Glória a Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quislev, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanine, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, queridos, Neemias recebe no palácio o irmão com algumas pessoas de Judá, e Neemias queria saber o que estava acontecendo lá em Jerusalém, porque ele não sabia, a vida dele era ali dentro do palácio. Então eles contam, né, eles relatam para Neemias o que aconteceu em Jerusalém, e fala que os portões foram queimados, a cidade, né, os muros foram destruídos, as casas, o templo foram totalmente destruídos, as pessoas estavam em total miséria, eles estavam perecendo, e eles contavam: nós somos vergonhas para as pessoas. E Neemias, quando ele ouve esse relato, né, ele se entristece muito, e a Bíblia fala que ele se assentou e chorou por vários dias, e ele se entristeceu muito, porque ele pensava: eu fico aqui no palácio, eu moro aqui, minha vida é aqui, eu vivo bem, né? Até não saber que o meu povo lá está passando por necessidade, né? Estão tristes, acabados, sem motivos para viver, desiludidos. Então Neemias, ele se entristece muito com essa situação, e a Bíblia fala então que ele chorou por vários dias, tamanha era a sua tristeza, a angústia de saber que a cidade do sepulcro dos seus pais estavam totalmente destruídas. Sabe, queridos, às vezes a gente recebe essas notícias assim, né, que vem como uma bomba nas nossas vidas, e a gente fica sem saber o que fazer, né? E muitos choram porque, meu Deus, o que eu faço, né? Mas Neemias,
ele ficou pensando sobre isso quando ele recebe essa notícia, e ele fala: eu não posso ficar aqui de braços cruzados, sabendo que o meu povo está perecendo, está necessitando de algo novo na vida deles, que algo aconteça. Eu preciso fazer alguma coisa, né? Então Neemias, ele falou: mas o que eu vou fazer? Eu só sou um copeiro, eu não tenho nenhum cargo aqui dentro que eu possa mandar, né, e resolver alguma situação. Não, eu sou empregado do rei, eu vivo para servir o rei, e eu não tenho dinheiro, eu não tenho status, eu não tenho posição, eu não tenho nada, né? Se eu olhar para mim, eu vou falar: eu não sou ninguém. Mas ele pensa assim: mas o rei pode, o rei poderia todas as coisas, ele é o rei, né? E afinal de contas eu sirvo ele. Mas, queridos, ele não teria essa liberdade com o rei para falar com o rei. Ninguém falava com o rei. Ele servia sim o rei, estava todo dia com o rei, mas ele não tinha essa liberdade. O rei poderia até cortar a cabeça dele se ele fosse lá levar problemas para o rei, né? Então ele não poderia falar com o rei. Mas Neemias, queridos, ele servia um Deus todo-poderoso. Neemias servia um Deus maravilhoso, que podia todas as coisas, o impossível podia acontecer. E aí então o que ele pensa, né? Ele fala: eu vou orar a Deus, porque se eu não posso fazer nada, o meu Deus pode, né? Então é assim que nós devemos agir. Quando vem uma situação, quando vem umas circunstâncias que fogem ao nosso controle, como essa de Neemias, nós temos que fazer o quê? É colocar diante do Senhor. Nós não temos outra saída. É Deus a nosso favor, queridos. É Deus. Se nós colocarmos diante do Pai qualquer situação, é Ele que vai lutar as nossas causas, é Ele que vai suprir as nossas necessidades, é Ele que vai dar a resposta que nós precisamos. Sabe, nós temos que acreditar nisso. Nós temos que acreditar que a oração, ela muda qualquer situação. Qualquer situação, seja a maior que for aos nossos olhos. Para Deus não tem isso não, queridos. Ele resolve qualquer tipo de situação. Se você confiar e orar e descansar, Deus vai fazer, né? Então Neemias, ele falou: eu vou orar ao Pai. E ele começou a orar a Deus. E ele começou a pedir para o Pai, fala: Senhor, toca no coração do rei. Pai, é só o Senhor para falar com esse homem. Como que eu vou chegar até ele? Eu preciso fazer alguma coisa, Senhor. Sabe, quando a gente fala com Deus, a gente fala mesmo, a gente abre o nosso coração para o Pai. A gente coloca tudo que está lá dentro diante dele. E Neemias começou a fazer isso, falar: Senhor, eu preciso fazer alguma coisa pelo meu povo. Meu povo está perecendo, minha cidade está destruída. Eles estão lá no caos, Senhor. Está sendo vergonha para as pessoas. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso ficar aqui com o braço cruzado, pensando neles lá, Senhor. Me ajuda, Pai. Me ajuda. Manda os anjos na minha frente para falar com ele. Toca no coração dele, amolece o coração dele, para que ele possa entender: Senhor, isso que está acontecendo comigo, essa situação que eu estou passando, mas o que eu preciso mesmo, Pai, é de uma oportunidade. Que o Senhor crie, Pai, uma oportunidade para mim falar com esse homem. Eu preciso dessa oportunidade, mas tem que ser o Senhor, porque eu não tenho essa liberdade com o rei. Sabe, queridos, e quando a gente se coloca diante do Pai, sabe, abrindo o nosso coração para Ele, não tem nada que Ele não resolva, sabe, seja o que for, é um desemprego, é uma necessidade, o que você está precisando nessa noite, seja o que for, o nosso papai está pronto lá no céu, com os ouvidos atentos à nossa oração, e lá do céu Ele nos responde. Ele nos responde, Ele vem ao nosso encontro, sabe? Ele abre portas aonde não tem. Se precisar, Ele constrói uma parede com uma porta para você passar, porque Ele é nosso Deus, Ele é o nosso papai.
e Ele supre toda a nossa necessidade. Ele não vai deixar nos faltar nada, se nós confiarmos, se nós pedirmos para Ele, se nós acreditarmos que Ele pode fazer. Ele faz, queridos. Então Neemias começou a orar assim, pedindo essa oportunidade. E sabe, queridos, que muitas vezes a gente ora para Deus, fica orando, né? E a gente fala: nossa, mas será que Deus esqueceu de mim? Poxa, faz tanto tempo que eu estou orando, né, em relação a isso, e nada acontece. Eu acho que Deus não me ama, eu acho que Deus não me quer, Deus não me quer ver feliz. Mas não é nada disso, queridos. Nós oramos, sabe, pedimos para Deus e descansamos no Senhor, porque Deus, na hora certa, Ele vai abrir as portas para você, Ele vai te dar a resposta, a direção, a orientação daquilo que você precisa. Então você só precisa confiar, você só precisa descansar no Senhor, sabe? E aí, o que aconteceu? Neemias orou, a palavra diz que Neemias orou 4 meses e jejuou 4 meses em relação a essa situação. E um dia ele entra no palácio para servir o rei como de costume. Mas esse dia Neemias estava muito triste. O seu coração estava mais triste do que os outros dias. E quando ele está lá servindo o rei olha para ele e vê algo diferente nele e fala: o que aconteceu, Neemias? Por que você está com esse semblante tão triste, tão abatido? Você não está doente? Está doente? Ou é algum problema do coração? Vamos ler aqui, ó. Neemias, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava pondo vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei. Porém, eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração? Então temi sobremaneira, e disse ao rei: viva, ó rei, para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade e o lugar do sepulcro dos meus pais assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? Então Neemias, o rei percebe que Neemias estava triste. E ele então, quando o rei fala com ele, ele fica com medo, porque não poderia servir um servo, né, um copeiro servir o rei com um semblante triste. Tinha que estar sempre bem, sempre feliz, sempre alegre, mesmo nas dificuldades. Não poderia chegar diante do rei triste, porque poderia perder o pescoço. Era assim aquele tempo, né? Então ele temeu, né? E contou para o rei, falou: Senhor, né? Rei, viva o rei, eles tinham que honrar o rei. E contou então, né, da tristeza do coração dele, da alma dele, pelas notícias que ele teve da cidade, né, do seu povo, da destruição da cidade. E Neemias então, olha aqui no versículo 4: e o rei me disse: o que me pedes agora? O rei olha para Neemias e fala: o que me pedes agora? O que você quer? Você está precisando do que, Neemias? Queridos, era tudo o que Neemias precisava. Ele orou para Deus preparar uma oportunidade para que ele falasse para o rei tudo aquilo que ele precisava, né? Então Neemias, ali na hora que o rei fala isso para ele, ele fala, acho que ele pensa assim: meu Deus, e agora? É que nem a gente, quando a gente ora, né, pedindo um impossível para Deus,
A gente fala assim, só Jesus na causa, e de repente você recebe aquilo, né? E aí até você fica surpreso, fala, meu Deus, olha o que aconteceu, né? Então na hora que o rei pergunta para ele, eu acredito que ele fez assim aquela oração telegrama, né? Sabe aquela oração rápida? Tem que ser rápido, porque não dá tempo de você falar, pera um pouquinho, que eu vou ali no a sós com Deus, vou ver o que ele fala, aí eu te falo, rei. Ou então assim, já aconteceu comigo, eu sei que deve ter acontecido com vocês também, a pessoa chega e fala assim, olha, eu preciso de uma orientação, ou de uma oração, ou de um conselho, e aí ela começa a contar a situação, e você vai assustando, falando, meu Deus do céu, Jesus, você pensa, né, Jesus do céu, o que eu vou responder para ela? Senhor, me dá uma direção, me dá uma resposta, eu preciso da tua ajuda, porque é só Jesus na causa, né? Então, eu acho que foi assim com Neemias, né? Senhor, me ajuda agora. É a oração telegrama, não dá tempo de ir lá no asfalto com Deus, no quartinho de oração de guerra, para ver o que Deus quer. Mas na hora que o rei fala para Neemias, o que você quer que eu faça? Neemias foi ousado. E é nessa hora, sabe, queridos, que nós temos que ser ousados. Nós não podemos ter medo. Nós não podemos ter medo de que seja qual for a situação que nos acerca. Nós não podemos ter medo, porque Neemias não teve medo. Ele chegou na hora que ele ouviu o rei Artaxerxes. O que você quer, Neemias? Ele podia ficar com medo de falar, mas ele não teve medo. E sabe que muitas vezes o diabo, ele tenta colocar medo nas nossas vidas. Ele tenta tirar de nós aquilo que Deus colocou no nosso coração. Ele tenta roubar a nossa paz, ele tenta roubar a nossa alegria, ele tenta tirar de nós os planos que Deus colocou para nós. Mas sabe, queridos, quando isso acontecer, ou o diabo falar para você, isso não é para você, ah não, você não, para você isso não vai dar certo, é mentira. Nós podemos sim todas as coisas, porque nós dependemos do Senhor. É o Senhor que cuida de nós, é Ele que luta por nós, pelas nossas causas, e para Ele nada é impossível, nada. E Neemias, na hora, olha aqui, vamos acompanhar o que Neemias pede para o Senhor. Não é pouca coisa não, viu, queridos? Ele pede tudo o que ele precisava para poder ir lá e fazer o serviço dele. Olha isso, vamos ver. Neemias, aqui no versículos 2:5, e disse ao rei, Neemias dizendo ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Olha isso, queridos, ele só quer ir ali, edificar uma cidade, né? E no versículo 7, disse mais ao rei, Neemias dizendo ao rei, se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do pátio da casa, para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. Tudo isso Neemias pediu para o rei. Então esse foi o tempo que Deus preparou para Neemias falar com o rei e pedir tudo que ele precisava. Então quando você estiver orando, estiver buscando e você achar que está demorando demais, não está não. É no tempo de Deus, porque quando é no tempo de Deus, as coisas fluem, queridos, as coisas acontecem desse jeito. Deus move montanhas ao nosso favor. Deus toca no coração de um homem desse. Ele devia ter um coração muito duro, afinal de contas ele era o rei, né? Então Neemias falou tudo isso para o rei. E aí, olha no finzinho do versículo 8, e o rei lhe deu segundo
a boa mão de Deus sobre mim. Deus deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então, queridos, é o seguinte: Deus, quando você ora, sabe, quando você pede, quando você busca Deus, a boa mão de Deus está sobre nós. É a boa mão dele, sabe, queridos? Deus é maravilhoso, porque Neemias, ele se sentia um simples copeiro, né? Mas Deus pegou esse simples copeiro e fez dele um engenheiro. Aleluia. Sabe, um engenheiro. Deus fez de Neemias um copeiro, ele fez um engenheiro. Por quê? Porque dentro de nós habita o maior, que é o Espírito Santo de Deus. Sabe, queridos? Então, para Deus nada é impossível. Deus podia ter usado qualquer pessoa, mas ele usou Neemias, um copeiro. Então, queridos, eu quero dizer para você, sabe aquele sonho, aquele plano, aquele projeto que você tem guardado? Sabe aquelas promessas do Senhor, aquela profecia que você recebeu há anos e que ainda nada aconteceu? Você precisa acreditar. Você precisa acreditar. Se você tem que fazer que nem Neemias, ele acreditou. Então você tem que acreditar que se você orar, que se você se posicionar, que se você jejuar, buscar o Senhor, a boa mão de Deus vai ser sobre vocês. Eu creio nisso. Então, queridos, para Deus nada é impossível. Neemias, ele colocou tudo diante de Deus o que ele precisava, sabe? Então Deus moveu em favor de Neemias. E sabe, queridos, Deus é maravilhoso porque Ele cuida de nós. Ele cuida, né? Muitas vezes eu mesmo tive assim, promessas do Senhor que demoraram muito tempo para se cumprir, mas quando se cumpriu foi por completo. Então é a mão de Deus mesmo cuidando de nós. Então você não se ache menos que ninguém, ou dizer eu não posso, não consigo, não é para mim. Não, é para nós sim. Essa palavra, essa promessa, as promessas da palavra de Deus são para nós hoje, é para nós agora. Nós temos que desfrutar de tudo que o Senhor prometeu para nós, e Ele é fiel para cumprir, sabe? Ele é fiel, sabe? A Esther, até hoje eu ouvi um versículo que ela colocou, né, Esther? Deixa eu ver, está em Lucas 18, 27. Eu olhei e falei, nossa, é desse jeito mesmo. Lucas 18, 27. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Glória a Deus. É desse jeito. E sabe o que aconteceu, queridos? Voltando lá no finalzinho, versículo 2 no 9, olha só o que aconteceu. Então fui aos governadores da lei do rio e dei-lhes as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo capitões do exército e cavaleiros. Então, queridos, ele não foi sozinho. O rei mandou capitões e cavalos e cavaleiros para acompanhar Neemias nessa jornada. E sabe, porque eu penso assim, poxa, Deus poderia ter levantado um exército de homens valentes, fortes, corajosos, para ir lá e levantar essa cidade de Jerusalém, que há meio século estava destruída. Há muito tempo ela estava naquela destruição. Mas Deus escolheu um copeiro, uma pessoa simples, e capacitou ela. Então, queridos, não é pela nossa força, não é pela nossa inteligência, não é pelo nosso grau de estudo, não é pelo nosso nível social, não é por nada disso que Deus nos escolhe,
sabe? Deus escolhe aquele que tem o coração, sabe, aberto para as coisas de Deus, aquele que é sensível à voz do Espírito, que ora, que busca o Senhor e que depende do Senhor para que as coisas aconteçam. E Neemias foi, vocês sabem de uma coisa? Deus levantou, deu tudo o que ele precisava, pessoas para estar ajudando ele lá, e foi um tempo recorde, foi 52 dias que eles conseguiram levantar esse muro, sabe? Ninguém acreditava, quando eles estavam lá na construção dos muros, as pessoas zombavam, os inimigos que não queriam ver Jerusalém novamente erguida, zombavam, falavam, vocês acham que vocês vão conseguir? Davam risada, riam deles, mas eles bateram o recorde, 52 dias, estavam prontos os muros. Então é desse jeito para Deus, sabe? É desse jeito que Deus quer. Deus quer que nós dependamos dele para tudo, sabe? Ele está pronto, ele sempre esteve pronto, esperando você, eu, nos abrir para ele e falar: Senhor, é isso que eu preciso, Pai, me ajuda, está difícil, sozinho eu não consigo, mas eu tenho o Senhor, eu confio no Senhor, e eu sei, querido, que a boa mão de Deus vai ser sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Essa foi a palavra que Deus me deu essa inspiração do Espírito Santo na vida de Neemias, para que nessa noite você receba o novo de Deus e faça alguma coisa, sabe? Não adianta você querer apenas, não adianta. Você tem que fazer a sua parte e Deus vai fazer a dele. Você faz a sua parte. Neemias fez a parte dele. Eu poderia ficar chorando: eu não posso fazer nada, eu só sou um copeiro, eu não tenho condições. Ia ficar por isso mesmo. Mas tudo que ele fez, ele se posicionou e dependeu dele. E aí, a partir do posicionamento dele, Deus pegou junto. E a boa mão de Deus foi com Neemias. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Vamos colocar em pé. Deus é maravilhoso.